Pessoal, eu vou te mostrar agora 3 testes que eu acho indispensáveis você aplicar com as suas alunas antes de pensar em prescrever um treino focado na hipertrofia dos glúteos. Então fica comigo até o final dessa aula que isso vai fazer total diferença na tua prescrição de agora em diante. Mas, antes da gente ir para a aula, lembra de deixar o teu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula toda semana for lançada. E lembrando, para você pegar o fio da meada aí, que é o tema dessa aula, você precisa assistir a aula da semana anterior, que são os desvios posturais que podem prejudicar a ação e a função do glúteo. Essa é basicamente a continuação daquela aula. Então, lembra de assistir, volta aí, procura no meu canal, ou, não sei, a edição que vai colocar lá no YouTube, coloca o card aí pro meu querido personal clicar. E lembra de me seguir no Instagram, coloca aí editor, @JoãoFranken. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Vamos embora, meu pequeno gafanhoto? Primeiro teste que eu aconselho que você aplique é o famoso teste de Thomas. Para a gente poder verificar se a aluna apresenta encurtamento do ilho-psoas ou do reto femoral ou de ambos os músculos, tá? Então, numa plataforma rígida, você vai pedir para a aluna deitar, deixando o quadril livre, tá? Então só a pelve fica em contato com essa plataforma fixa e rígida. Então tenta deixar os pés relaxados, tá? Isso. Agora você tem que fazer o seguinte, o pé vai ter que ficar fora do solo, porque você vai pedir para a aluna fazer uma retroversão pélvica e achatar a lombar achata a lombar, faz a retroversão, encosta a lombar. Dá para encostar mais. Ó, encosta. Isso. Aí e relaxa aí. Você vai pedir para ela deixar uma perna no solo e puxar a perna testada. Então, a perna que vai ser contralateral à perna testada. Ou seja, vamos testar aqui a coxa esquerda dela. Então, para isso, a gente pede para a aluna puxar a coxa direita e puxa ao máximo. E tenta relaxar a perna contrária. Você vai perceber que, quando a aluna puxar a perna, se esse quadril simplesmente subir junto, isso é um indicativo de encurtamento do ilho-psoas desse lado. Puxou, o quadril sobe, ou seja, o quadril contralateral flexiona, quebrando o paralelismo do fêmur, que em relação ao solo, o que vai acontecer? O indicativo de encurtamento do ilho-psoas desse mesmo lado. Olhando para o joelho, se o joelho permanecer flexionado em torno de 90 ou 80 graus, negativo para encurtamento do reto femoral. Agora, se ao puxar a coxa, o joelho estender, isso seria considerado encurtamento do reto femoral. Agora, se a coxa ficar lá para baixo, o joelho ficar flexionado, negativo para encurtamento de ambos. Se subir a coxa e estender o joelho, encurtamento de ambos. Se a coxa não subir, mas o joelho estender, encurtamento só do reto femoral. Esse é o teste de Thomas que você tem que aplicar com o seu aluno ou a sua aluna. Inclusive, para aplicar na consultoria online, você pode gravar o vídeo mostrando como é que aplica o teste para a aluna poder aplicar sozinha. Então ela vai botar para filmar enquanto aplica o teste e a partir disso você avalia. Presencialmente você vai ter um pouco mais de precisão e agilidade para fazer isso daí. Esse é um teste que eu julgo ser extremamente interessante porque, como eu falei na aula anterior, o encurtamento do ilho-psoas e do reto femoral pode prejudicar a função dos glúteos, tá? Justamente porque são antagonistas direto. Agora vamos para o segundo teste. Deixa eu tirar aqui o caixote. A Rayane vai ficar ajoelhada de lado para a câmera. Vai um pouquinho mais para frente. E agora passamos para um segundo teste para a gente testar agora novamente o reto femoral. Você vai pedir para a sua aluna ficar ajoelhada e simplesmente ajoelhou. Ajoelhou, tira a foto. Na consultoria online, a pessoa que for fazer a avaliação dela online, né? A pessoa da família, o marido, sei lá, namorada, enfim, prima, vai tirar foto e você vai avaliar como é que está a posição da pelve e da lombar. Só que você tem que comparar esse posicionamento dessa foto com a foto em perfil lateral, ou seja, a foto de lado, que vai tirar para avaliação postural normal, perfil de lado para fazer a avaliação, e você vai comparar as duas regiões, tanto da pelve quanto da lombar. Então coloca uma foto do lado da outra e você vai perceber se, ao aplicar o teste, ao realizar o teste ajoelhado, se a pelve girou mais em anteversão, arqueia bem a lombar e empina bem a bunda. Aí. Se a pelve girar mais em anteversão e a lombar acentuar sua curvatura, fica mais acentuada essas duas regiões em comparação à foto
de lado, de perfil. Isso significa o encurtamento do músculo reto femoral, flexor de quadril biarticular. E agora a gente vai para um terceiro teste, que aí sim, esse é um teste para ser feito de forma presencial, é um pouco mais complexo e demanda o tato, porque é um teste palpatório. Então vamos embora, vou preparar aqui para a gente poder iniciar. Vamos embora para o último teste. Esse é um teste palpatório. O que isso significa? Você vai precisar tocar no glúteo da aluna ou do aluno. E para isso, você precisa pedir permissão para a Rayane, ela autorizou já previamente, eu poder aplicar o teste. E aí você pode dizer, João, mas eu vou tocar no glúteo do aluno, como é que eu vou explicar isso? Aí, por isso que você vai explicar que alguns testes são palpatórios, seja no glúteo, seja nos músculos paravertebrais, grande dorsal, posterior de coxa, enfim, tá? Eu entendo que o glúteo e tudo mais, Se a aluna não quiser, ou o aluno não quiser, se aplica nos dois sexos, mas principalmente aplicando com a mulher, você não aplica, tá? Mas é um teste que dá uma precisão maior para ter o diagnóstico final, para você ter uma prescrição ainda mais assertiva do protocolo de treino da sua aluna. Tá? Então você pode explicar justamente isso para ela, para você ter assertividade. Sem malícia, sem segundas intenções, profissionalismo. Esse é um teste de hiperextensão de quadril em decúbito ventral com joelho estendido, onde você vai verificar se há, talvez, uma dominância dos isquiosurais sobre o glúteo máximo ou dos paravertebrais lombares e junto ao grande dorsal contralateral em relação ao glúteo testado. Como é que você vai fazer isso? A aluna vai ficar deitada, relaxada, você vai apalpar o glúteo máximo dela, tá? Na região inferior aqui do glúteo máximo, mais para a região inferior média, tá? Do glúteo. E o que você vai fazer agora? Com outra mão, outros dedos, você vai colocar na região proximal dos isquiosurais. Apertou, você vai ter que verificar, relaxa, Rai. Você vai pedir para a sua aluna levantar a coxa do solo com o joelho estendido, fazer uma hiperextensão de quadril. Vamos lá, Rai. Volta, relaxa, vai. Volta, relaxa, vai. Volta. Mais uma vez, volta, relaxa e mais uma, volta. E o que é que você tem que verificar aqui? A partir do tato, você vai, ou usa um dedo só, você vai verificar, tá? Pode até ser com a mesma mão, dessa forma aqui, em pinça, tá? Você vai escolher o que é que fica melhor para aplicar o teste. Você vai verificar onde você sentiu, percebeu a contração primeiro. Se foi no glúteo ou se foi nos isquiosurais. O que seria um resultado negativo para debilidade do glúteo, ou seja, ele não está débil? Seria a contração primeiro acontecendo no glúteo e logo em seguida nos isquiosurais. No tato, você perceber que a contração aconteceu primeiro nos posteriores de coxa e logo em seguida foi no glúteo máximo, até demorou o do glúteo e a contração nem foi tão forte assim desse glúteo, tá? O tônus do músculo, o nível da contração. Isso significa que há uma dominância dos isquiosurais sobre o glúteo máximo aqui, nesse movimento de hiperextensão de quadril. E que a gente pode associar isso como os posteriores de coxa estarem sendo os principais músculos responsáveis pela extensão ou hiperextensão do quadril. E o engraçado é que nessa posição em 0 grau, os isquiosurais têm o pior posição, o pior braço de momento para atuar na hiperextensão de quadril. Já o glúteo máximo tem a melhor condição para atuar no movimento. E se na melhor condição para o glúteo ele não está atuando bem, quando ele estiver em outra posição que seja menos favorável, aí é que ele não vai ativar mesmo. Então daí você já tira algumas conclusões disso que eu acabei de falar, tá? Esse é um teste palpatório para verificar a dominância do sinergista isquiosural sobre o glúteo máximo na extensão ou hiperextensão de quadril. E você pode associar esse teste com relatos de alguns alunos, por exemplo, dizerem que sente o posterior de coxa quando vão fazer coice na polia, sente muito o posterior de coxa na elevação pélvica, ou sente o posterior de coxa quando está fazendo leg press, pode acontecer posterior de coxa quando está fazendo agachamento, pode ser por conta desse quadro de desequilíbrio muscular. E agora você vai fazer o seguinte, testar paravertebral direito com o glúteo máximo esquerdo. Então, levanta a coxa esquerda, Rai, e volta. Mais uma vez, volta. Mais uma vez, volta. E você vai verificar a mesma coisa. Se a contração for forte, acontecer primeiro aqui nos paravertebrais contralaterais e depois no glúteo, o mesmo quadro de debilidade.
No caso da RAI foi negativo em ambos. O glúteo se ativou primeiro que os posteriores e principalmente aqui agora o glúteo se ativou bem primeiro e só depois os isquiosurais ou os músculos paravertebrais contralaterais que vieram a se contrair. E você pode associar isso justamente com aquelas alunos que apresentam: eu sinto dor na lombar quando faço tal exercício, mesa flexora, dor na lombar, elevação pélvica, dor na lombar, coice na polia, dor na lombar. Pode ser exatamente o que eu falei na aula anterior dos desvios posturais, em relação à sobrecarga dos músculos paravertebrais, a atuação dele em relação ao glúteo. Lembra da sequência lógica aqui das nossas aulas. Então esses são alguns testes que você pode aplicar, que eu acho que você deve aplicar com os seus alunos, para você ter maior assertividade no momento da prescrição do exercício. Agora você pode perguntar: tá, João, o que eu faço agora? Eu testei e tal, e agora? E a prescrição de treino? Quais exercícios eu posso usar para corrigir e tudo mais? É o assunto da nossa próxima aula. Então, se tu curtiu essa aula, deixa o teu like, deixa o teu comentário, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho e ficar ligado para a próxima aula, porque vai ser sobre exercícios na prática. E a última aula, a quarta, é que é a melhor de todas. Vocês vão se amarrar. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado.